São 2h17, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, a gente vai conversar com o Janes Peteca, que já é uma figura mais conhecida, está aqui mais próximo de mim. O Janes é policial penal e é um teimoso, né, nessa luta por combater a exclusão social, tem sempre um trabalho a ser apresentado. E agora ele está nesse esforço de tentar entender primeiro o tamanho dessa população em situação de rua, não é? Criando comitês e discutindo. Por exemplo, do comitê, o Hudson Nunes, que é quem está aqui conosco, ele é uma pessoa em situação de rua e integra esse Comitê Nacional de Pessoas em Situação de Rua. Bom, primeiro, boa tarde a você, o Janes e o Hudson também, prazer recebê-los aqui. Queria que você explicasse para o telespectador, de forma muito breve, o papel desse comitê, qual é a função dele, o que vocês têm feito já? Nós já estamos 2 semanas que fomos nomeados para o Comitê Nacional de Pessoas em Situação de Rua, graças a Deus. E a gente já tem um trabalho muito grande com essas pessoas em situação de rua e tal. E aí a gente vai fazer um trabalho, se Deus quiser. Esse trabalho vai ser um trabalho formiguinha, mas a gente, com um ano, se Deus quiser, a gente vai tirar pelo menos 40% daquelas pessoas em situação de rua. Mas não só dar comida para eles, dar oportunidade para essas pessoas que estão, né? Por exemplo, a gente está articulando com o governo do estado, Prefeitura Municipal, para parcerias. Parceria onde? Na empresa S, Senac, várias situações para a gente colocar. Porque o morador de rua ele não quer só comer. Tem 4 tipos de moradores de rua, então. O primeiro, aquela pessoa que está na rua, que não tem casa, não tem nada, que ele não usa nenhuma droga. Por exemplo, é o caso de uma pessoa que fez a faculdade de 3º período de engenharia de Brasília, está aqui em situação de rua. O Altino, que é de Porto Velho, está aqui, não usa droga, mas está em situação de rua. Mora na rua. Mora na rua, não tem. E o segundo tem aquelas pessoas em situação de rua que usam o álcool, que é o grave também. O terceiro é aquela situação que a pessoa usa o crack e a pedra. E o último caso, então, esse grupo que é mais delicado, que precisa de tratamento, são aquelas pessoas que estão naquela situação de rua mesmo, que são pessoas doentes mentais, que aquela precisa de um tratamento, que é o caso do pai me dá R$1, que é o caso da mineira, que é o caso do Cristiano, dessas pessoas, esse caso precisa de tratamento eles. Correto. E aquela droga que está uma polêmica danada lá em São Paulo, chamada drogas K. Eu li recentemente num material aqui da imprensa local, que já chegou aqui também. Isso, K9. Eu posso passar para ele? Sem dúvida. Hudson, e aí, essa droga já chegou aqui? Já chegou aqui em Rio Branco, né? Na 6 de agosto. E o maior perigo dela, né, assim, no meu ponto de vista, é que a K9 é muito mais potente e ela não difere em nada da pedra comum, do crack comum, né? Nós chamamos de pedra. É a mesma cor, é o mesmo tamanho, não se diferencia em nada, visualmente falando. Agora o efeito? Agora o efeito é como a imprensa nacional tem colocado, que deixa a pessoa no estado de zumbi, né? E isso é muito preocupante, porque e detalhe, é o mesmo valor, é o mesmo preço. Ou seja, como ela vicia muito mais rápido, o perigo é que logo ela vai empestar, né, aqui, e como não se diferencia e os traficantes querem lucro mais rápido, com certeza em pouco tempo pode ser uma tragédia no nosso estado. Hudson, eu queria saber de você o seguinte, você é uma pessoa que estava em uma situação com alguma estabilidade e agora está em situação de rua. E agora, junto com o apoio do Janes, a articulação do Janes, você está passando a debater o problema em um outro nível. Sim. E eu queria saber de você que está em situação de rua e que está tendo contato com esse tipo de articulação, esse tipo de debate, queria saber de você, o que você percebe na prática que o governo poderia fazer com talvez o mínimo de gastos e resolver muitos problemas? Olha, ao meu ponto de vista, primeiro algumas observações assim, rápidas, né? Há uma confusão na nomenclatura entre pessoas em situação de rua, né? Porque o que seria pessoas em situação de rua? São pessoas não necessariamente que moram na rua, que vivem na rua. São pessoas que da rua vivem e tiram seu sustento. Nós temos várias pessoas em situação de rua que não moram necessariamente na rua, que é o meu caso. Ok. Por exemplo, da rua eu tiro meu sustento. Eu, como toda a cidade sabe, eu sou autônomo, vendo balão. Eu faço aquelas artezinhas com balões. Você está me educando aqui, porque eu não sabia disso. Então, por viver na rua e da rua tirar o meu sustento, eu conheci
as pessoas em situação de rua, que moram na rua, aquelas pessoas que não tinham vozes, que não tinham discriminadas, as pessoas invisíveis, né? Certo. A partir disso, há 5 anos atrás, nós fundamos o MAPSI, que é o Movimento Acreano de Pessoas em Situação de Rua, né? Um movimento estadual. No dia 19 de agosto, foi fundado dentro do Centro Pop há 5 anos atrás, né? O movimento nacional, né, está chegando agora e fazendo história, porque no movimento nacional, né, cada estado tem um representante. O Acre faz história porque não tem um representante do movimento nacional no Acre. São 5 pessoas que representam, é um coletivo. Eu, Janes, André, ou seja, são 5 sendo um, né, a voz das pessoas de rua. Entendi. E o que eu acho que o governo deveria fazer para amenizar isso é fazer política de Estado, não é fazer política de governo. Fazendo política de Estado, nós garantimos direitos de verdade. Né? Porque políticas de governo, entra governo, sai governo e a história fica na mesma. Começa tudo de novo, né? E o que nós queremos é garantir, não um prato de comida, não é um agasalho, sabe? Não é uma mendicância barata. O que nós queremos é que essas pessoas sejam respeitadas e nos seus direitos, como qualquer cidadão comum, como quem não vive na rua. A Constituição não diz que todos somos iguais? Se somos iguais, então as mesmas pessoas em situação de rua têm os mesmos direitos. O que nós acreditamos é que políticas de Estado garantam isso. Ô, Janes, depois dessa fala aí vai ficar difícil, né? Mas vamos embora. Eu queria saber o seguinte, nesse aspecto do que ele colocou aí, diferenciando, explicando para a gente, né, o que é as situações de rua, que a gente entende mal essa expressão. Mas me parece que, pelo que ele falou, o sistema S é estratégico, né? Essa tua pegada aí, aquilo que você falou inicialmente, me parece que o sistema S passa a ser estratégico nesse Ele vai universo. ser bem estratégico, porque o que vai ocorrer? A gente tem toda uma pesquisa, a gente tem em Rio Branco uma média de 500 pessoas em situação de rua, em Cruzeiro do Sul já está com 200. O que ocorre? A gente tem a maioria dessas pessoas, que estão na rua, elas têm mais ou menos uma média de 200 pessoas que não tem nada. Ele não usa droga, mas está em situação de rua. E o que a gente quer fazer? Articular com o governo para colocar essas pessoas para fazer mecânica, para fazer cursos técnicos, para quando sair de lá a gente articular, fazer o quê? Então, juntamente com os parceiros, colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Porque essas pessoas, como o Rudes colocou, a gente não quer só comer, a gente precisa de emprego. Por exemplo, o que aconteceu semana passada na prefeitura? Pasme, gente. O que foi que aconteceu? Tem um abrigo que tem mais ou menos 30 pessoas em situação de rua lá. Só o que ocorre? Só dão só comida. E aí os CAPs têm que funcionar, as pessoas, por exemplo, tem um camarada chamado Kelsey, ele disse, Janes, eu quero sair da rua. Levei ele lá para o abrigo Dona Elza. Quando eu cheguei lá, só comida, não fizeram sequer um trabalho com CAPs com a pessoa, porque tinha que levar a pessoa para fazer um psicar, aquela pessoa lá, e fazer um trabalho certo com ele. O entendimento é um entendimento muito limitado da prefeitura. Muito limitado. O que aconteceu? Um rapaz, o que aconteceu? Uma situação. Não é a prefeitura como um todo. A pessoa que fica no abrigo, responsável pelo abrigo. O que aconteceu? Esse rapaz, o filho dele veio a falecer, ele é situação de rua e está no abrigo. E aí ele recaiu, por exemplo, do álcool. Ele chegou embriagado. Sabe o que o camarada fez lá do abrigo? Ligou para a polícia. Sabe o que aconteceu? A polícia chegou lá, espancou e levou ele para a DEFLA. Sabe para onde ele foi? Por audiência de custódia. Aí eu liguei para a promotora Pamela. Mas sem nenhuma razão? Sem nenhum, porque ele não pode entrar. Falta de entendimento, falta de perfil de pessoas no abrigo. Porque a gente pode pegar o seguinte, então, se as pessoas têm algum motivo. Por exemplo, se a pessoa está lá com droga, já pensou se um trabalhador chegar de ressaca no trabalho e chamar a polícia e o cara ir para a penitenciária? Se gasta, se essa pessoa passar 2 anos na cadeia, sabe quanto é que se gasta? 200 mil a 100 mil reais. Isso não vale a pena. E sem contar a injustiça que se cometeu aí, pelo amor de Deus. E tem muitas pessoas que são contra a audiência de custódia. Aff, Maria, vamos lá. Olha, boa tarde, Itaã. O senhor Janes é policial penal? Como ele faz? Eu estou sentindo aqui um tom de provocação, mas faz parte. É policial penal? Como ele faz para trabalhar no presídio e ajudar os moradores de rua? Eles estão aqui te dando a cutucada aqui, Janes. Primeiramente, meu amigo, quero dizer para você que eu tenho 12 anos dentro do sistema penitenciário. Eu já trabalhei na Chapa, já trabalhei no Amaro, já trabalhei em tudo que é canto. E a lei diz o seguinte, que eu não posso de maneira alguma espancar reeducando. E o que eu faço no trabalho, em qualquer pavilhão, então, eu entro. Porque eu respeito o direito das pessoas. Eu acho que o momento é respeitar o direito das pessoas. Eu, por ser policial, já fui menino de rua.
Já vivi no mercado Elias Mansur de 85 a 93. E eu sei o que se passa na rua. Hudson, esse episódio que o Janes narrou aqui, você em algum momento viveu algo semelhante? Alguma situação que você se viu plenamente injustiçado? Várias. Várias. Várias, né? Porque assim, muitas pessoas, né? Hoje eu tenho 51 anos, mas até aos 30, né? Eu já fiz parte aqui no Acre de movimento teatral, fui presidente de grêmio, quer dizer, eu tive uma vida social, né? Com esse vozeirão aí, né, parceiro? Exato. Dentro dos padrões comuns, tipo assim, eu era, digamos, uma promessa ao estudar, né? Ou seja, hoje eu não tenho ensino médio completo, né? Mas com 15 anos eu estava quase terminando o ensino médio. Olha então as só. pessoas projetavam para mim, socialmente falando, né, um universo que eu seria alguém na vida. Ou seja, dentro do conceito que eles acham que é ser alguém na vida. Porque você é alguém, né? Não é? Com certeza. Exato. Então, com o passar dos anos, né, não fiz faculdade, mas vou fazer ainda, viu? Aí, Tá? Tô terminando o ensino médio, lá não seja. Então, por não fazer faculdade e ir trabalhar na rua, né? Ir trabalhar na rua, vendendo balão e tudo mais. E o agravante disso é que eu me envolvi com as drogas, né? Eu estive no estado de drogadição durante mais de 20 anos, né? Não estou dizendo que parei e que nem deixei de usar. Certo. Tá? O que eu estou dizendo é que as pessoas entram numa situação de entender como elas querem entender e querer que a gente seja como elas querem que a gente seja. Entendeu? Você agora foi certeiro. E isso é injusto com Isso você. é injusto. Então, por conta da situação, várias pessoas me encontram hoje e dizem, rapaz, você tinha um futuro tão brilhante. Eu falei, que brilhante seria esse no teu ponto de vista? Eu ser como você queria que eu fosse? Sabe? Eu não tenho o direito de ser como eu quero ser, eu tenho o direito às minhas escolhas. Eu sei que uma pessoa ela é responsável pelas suas escolhas. Se hoje eu não tenho ensino universitário, sabe, foi uma escolha minha e eu tenho que pagar por essas escolhas, certo? Perfeito. Então as pessoas me injustiçaram, todos os dias eu sou injustiçado na realidade, todos os dias. Hudson, Outro agravante. Hudson, a gente já não tem mais tempo, Puxa. eu tenho que ter um outro programa com vocês aqui. Certo. Hudson, muito obrigado. Se o nível de debate é esse que você está colocando com o Hudson, vai longe. Janes, muito obrigado. Não deu tempo nem de falar desse teu livro aqui. Muito obrigado pela Deus presença abençoe. de vocês aqui. Espero que você compreenda a minha limitação. Terceiro bloco do programa, sempre oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Bom final de semana e até segunda-feira.